Boa noite. É a fase de adaptação. Com um nível de contágio cada vez mais baixo, os portugueses entram agora na segunda fase de desconfinamento. Creches e restaurantes estão incluídos. Segurança reforçada em todos os estabelecimentos e com a epidemia a regredir. O principal inimigo passa agora a ser o medo. Sem turismo vai ser preciso tempo para reganhar a confiança dos consumidores. Mas a verdade é que nunca os restaurantes foram tão seguros como agora, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da higiene. Mas também é certo que talvez sejam o negócio mais atingido de todos. Sem grandes almofadas, sem turistas, os restaurantes de proximidade lutam agora pela sobrevivência e pedem, tal como os seus congêneres europeus, uma descida do IVA para ficarem ao mesmo nível dos hotéis. No primeiro dia, o Dia da Esperança, o Jorge Almeida foi ver como se estão a preparar os restaurantes. As medidas de prevenção contra a Covid-19 começam logo à entrada da Tasca da Esquina. O cliente não tem que tocar na porta, que é aberta por um empregado de óculos e máscara. O restaurante do chefe Vítor Sobral adotou todas as orientações da Direção-Geral de Saúde para que os clientes se sintam em segurança. Contratámos uma empresa para fazer a consultadoria, uma empresa médica que nos testou a todos e vai-nos testando com frequência e deu formação aos nossos colaboradores os cuidados que eles têm que ter. Ora, nós restaurantes, já tínhamos todos estes cuidados higieno-sanitários. Agora vamos ser um bocadinho mais rigorosos do que aquilo que éramos anteriormente. Mas nunca precisámos da colaboração dos clientes e vamos precisar da colaboração dos clientes. O Governo determinou que, para já, a lotação dos restaurantes não pode ultrapassar os 50%. Os pratos e os talheres só são colocados na mesa à vista dos clientes, que devem estar separados por 2 metros de distância. E aconselha-se que se sentem em diagonal nas mesas. As pessoas que vivem juntas podem comer lado a lado ou frente a frente, mas a pergunta sobre o grau de intimidade deixou renitentes os empresários da restauração. Eu acho que há uma medida que é extremamente complicada para nós pormos em prática, que é sentar pessoas na mesma mesa que vivam no mesmo teto, no mesmo espaço. É uma pergunta que nós, como é evidente, fica-nos mal perguntar isso ao cliente. Depois de 2 meses de paragem forçada, o restaurante O Pereira preparou-se na semana passada para a reabertura das portas esta segunda-feira. Dado que o espaço da sala é pequeno, teve que se arranjar novas soluções. A nível de espaço, para cortarmos os 50%, vamos ter uma esplanada. E depois todo o nosso dia-a-dia vai mudar. Vai ser uma nova forma de trabalhar. Espera-se que a economia comece a mexer o mais rápido possível para a atividade voltar ao normal. Mas os receios são evidentes em relação ao futuro. O futuro escreve-se a lápis, é muito indefinido. Não vemos garantias de nada, não vemos garantias de clientes, visto que olhamos para a rua e vemos pouca gente. Vemos muita indefinição, muitos pontos de interrogação, mas também vemos esperança. As previsões confirmaram-se. Hoje, à 1h30 da tarde, a sala do restaurante estava vazia e ainda só tinham servido 2 refeições. Na Tasca da Esquina, o negócio corria melhor, havia marcações para encher o espaço e sentia-se confiança entre os clientes. Eu estou plenamente segura de que os restaurantes, sendo os principais interessados em abrir e em atrair as clientelas, têm todas as normas de segurança absolutamente 100% certas e seguras. Portanto, não só me sinto muito feliz de poder regressar aos restaurantes e aos cafés, como acho que é até um dever nacional, aos poucos, irmos ajudando a nossa economia a retomar e a voltar a ser o que era. Para dar confiança aos portugueses, António Costa e Ferro Rodrigues também foram almoçar fora, num restaurante no Bairro Alto. Boa noite, Sra. Secretária-Geral da Aresp, doutora Ana Jacinto, muito obrigada por estar aqui. Estão aqui também o Paulo Amado, que é um gastrónomo, um especialista em sabores, e
a grande chefe Noélia Jerónimo, que fez a viagem esta tarde do Algarve até aqui. Todos a conhecem, ou muitos dos que visitam a Cabanas de Tavira. E também no Porto, um outro chefe, Pedro Lemos, está também connosco. Muito obrigada por estar aí. E tenho que dizer aos nossos espectadores que vamos ter mais 5 chefes e proprietários de restaurantes em direto no Skype durante o programa. Mas eu começo por si. Ana Jacinto, é possível, no final do dia de hoje, ter já uma estimativa dos restaurantes, quantos restaurantes abriram daquilo que é o todo nacional? Bom, muito boa noite, Fátima. Muito obrigada pelo convite. É sempre um gosto estar consigo. Muito obrigada. Bom, a Aresp tem vindo a monitorizar o setor desde o início da pandemia e, portanto, com regularidade vamos questionando os nossos empresários que rapidamente nos dão, de facto, conta do retrato do setor. Cada vez que lançamos um inquérito recebemos cerca de 2.000 respostas e, portanto, é uma amostra significativa em menos de 24 horas. O último inquérito que fizemos já precisava precisamente esta questão se iriam reabrir e se desejariam voltar à economia. É um facto que a maioria, sim, deseja voltar à economia e trabalhar, mas, dadas as limitações e condições em que este setor abriu, porque sabemos que não abriu como as outras atividades económicas, abriu com uma limitação, como foi referido, de 50%, o que é muito significativo. E, portanto, mas parece-me que não é esse o principal problema dos restaurantes neste momento, é a confiança mesmo. É também a confiança, mas esta é uma primeira questão. E para não fugir à sua questão, cerca de 20% dos estabelecimentos disseram-nos que não tinham condições para abrir já. E 30% dos estabelecimentos estava a ponderar a insolvência e um processo de falência. Portanto, são dados preocupantes. Obviamente que esta questão dos 50% cruza com a falta de clientes, porque nós já temos esta restrição de só abrirmos com 50% e também não tivemos filas de clientes à porta, como hoje podemos constatar, não é? Há alguns estabelecimentos com mais clientes, como vimos na peça, mas a maioria foram entradas muito tímidas. E, portanto, temos este duplo constrangimento. Por um lado, a limitação, mas também não temos clientes para encher esta limitação sequer, não é? Portanto, esta é uma grande dificuldade. Eu se me permite, devo-lhe dizer 2 coisas que me parecem importantes. Nós, no passado dia 21, tivemos a oportunidade de reunir com o Sr. Primeiro-Ministro que quis perceber o que a Aresp pensava sobre a reabertura dos estabelecimentos. E já nessa altura nós dissemos 2 coisas que nos parecem ainda hoje muito importantes. A primeira tinha que ver com a definição de regras claras de higiene e segurança alimentar, coisa que estes estabelecimentos sempre fizeram. É bom que se diga, porque esta mensagem também é importante passar para todos os nossos clientes. Se há espaços onde há segurança, sempre foram estabelecimentos de restauração, porque nós temos regras apertadíssimas. Ou pelo menos a maioria, uma boa maioria. Sim, aqueles que cumprem, que são a maioria, têm de facto regras muito apertadas e a Noélia também pode falar nisso e os restantes chefes que vão entrar sabem bem daquilo que eu digo. E, portanto, nesta matéria, o cliente e o consumidor pode estar tranquilo, porque o que estamos a fazer é um reforço, uma intensificação desses procedimentos, basicamente. Agora, também há uma segunda questão que para nós também tinha muita importância e também tivemos a oportunidade de partilhar com o Sr. Primeiro-Ministro, que é, vamos abrir com uma capacidade reduzida, 50%. Isto significa que vamos, no mínimo, se tivermos clientes, também ter uma receita equivalente a estes 50%. Mas têm os mesmos impostos. E temos os mesmos encargos e os mesmos custos, designadamente os custos com a manutenção dos postos de trabalho. Eles não podem estar a trabalhar todos. Se temos uma capacidade reduzida, também vamos diminuir o número de postos de trabalho, até porque eles não podem estar todos a trabalhar juntos por razões de segurança e distanciamento também entre os colaboradores. Isto significa que temos um primeiro problema, manutenção dos postos de trabalho. O regime de layoff termina em junho e, portanto, ele precisa de ser estendido ou outro regime equivalente ser criado rapidamente. E depois vamos ter um conjunto de encargos que não é só os 100%, mas já é mais do que 100%, porque, entretanto, no estado de emergência, tivemos os estabelecimentos encerrados praticamente 2 meses, com receita zero, mas com alívios e moratórias, ou seja, as rendas, por exemplo, que é um encargo pesado neste setor, vão cair agora, não é? Os fracionamentos dos pagamentos ao Estado vão começar a cair e, portanto, são muitos custos e eu costumo dizer que até o meu filho, que nunca gostou de matemática, se eu lhe fizer a pergunta, isto é possível, ele vai-me dizer que não é possível, porque as receitas tidas na caixa registradora não vão suportar os encargos que estes estabelecimentos têm. Agora, Ana, não é seguro que a regra dos 50% continue para além do próprio
próximo mês, Sim. não é? O Sr. Eu Primeiro-Ministro penso já que se referiu isso. tudo correr bem, Nós que essa agora regra estamos- vai, obviamente, que em julho e agosto vai aliviar. Nós pensamos que sim, mas temos todos que trabalhar para isso. Na peça, o Vítor disse uma coisa muito importante. Nós precisamos do apoio dos nossos clientes, precisamos da responsabilidade e do bom senso de todos. Porque se todos ultrapassarmos esta fase, possivelmente passado 15 dias, no início do próximo mês, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, estaremos em condições de avaliar se mantém esta necessidade de restringirmos o espaço a 50%. E depois também há as esplanadas, que é bom também que se diga, porque não temos essa restrição nas esplanadas. Há muitos presidentes de Câmara, o caso de Lisboa, Porto, Cascais, Viseu, enfim, inúmeras câmaras pelo país, não quero me esquecer de alguma, e portanto são muitas, que já deliberaram. Disponibilizaram mais Exatamente, espaços. mais espaço, isenção do espaço público e, portanto, é uma boa oportunidade para os estabelecimentos potenciarem este espaço exterior que não tem a limitação dos 50%. E isenção de espaço público, mais espaço para a esplanada e até isenção de taxas sobre as esplanadas, em muitos casos, na maior parte dos casos. E já agora fazer um apelo aos presidentes de Câmara que ainda não o fizeram, que rapidamente o façam, porque o país todo precisa desta facilidade agora, porque termos os nossos clientes na esplanada é mais seguro, por um lado, e depois permite-nos aumentar a nossa capacidade de resposta. Ao longo do programa vamos falar de muitas destas condições que estão a ser impostas neste preciso momento, que não quer dizer que continuem durante os meses de julho e de agosto. Portanto, à medida que vamos desconfinando e que isto vai tudo melhorando, essas medidas vão certamente sendo aliviadas. Em todo caso, também, chefe Noélia, não é igual o panorama em todos os restaurantes, em todas as cidades. Há restauradores, como é o seu caso, com os pés já firmados há muito tempo com uma enorme marca de restaurante, que é o restaurante Noélia. Eu trago aqui, basta ler vários artigos, não é um, são vários, do Miguel Esteves Cardoso, que diz, cujo título é oficial, o melhor restaurante do mundo é a Noélia. Aqui está ela, fica em Cabanas de Tavira. E hoje fez a viagem, e se não tivesse sido tudo isto e a pandemia, não tinha conseguido trazer aqui a chefe Noélia. Os portugueses provavelmente não o iriam conhecer. É digamos que um talento enorme que o país tem, um talento também internacional, porque recebe, a maior parte dos seus clientes são mesmo estrangeiros. Não, são portugueses. Também são portugueses. A maior parte dos meus clientes são portugueses. Curioso. Embora nessa região do Algarve também há muitos estrangeiros. Há muitos estrangeiros. O meu cliente é estrangeiro no inverno. De verão não, de verão é português. De verão nós não temos capacidade para abraçar tanta gente. Acho que o Algarve precisa de ajuda, que as pessoas do Norte venham até ao Algarve para ajudar a servir mais pessoas, a podermos dar um bocadinho melhor de nós. Em primeiro lugar, quero agradecer o poder estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu é que agradeço ter vindo. Não é fácil fazer a viagem nos tempos que correm. Não é nada fácil. E está a preparar a sua abertura para o dia? Dia 21. Portanto, Vamos abrir dia amanhã, 21 praticamente. com toda a segurança e estamos com fé que tudo vai correr bem. E estamos num cantinho do Algarve privilegiado, praticamente não existe ninguém doente, ou não temos o conhecimento que temos é de muito poucas pessoas e estamos a preparar para abrir. Vamos cá ver. Sem medos, até agora sem medos. Os restaurantes são uma espécie de plataforma central ou até porta giratória de muitos outros negócios, desde os fornecedores que vos fornecem os produtos agrícolas, o peixe, a carne, até depois que estão ao montante e depois, é evidente, também há o cliente final que está a jusante. Nesses porta giratória, como é que têm estado esses fornecedores? Como é que tem estado esse negócio que fornece os restaurantes? Está à espera de retomá-lo exatamente como o deixou? Ou acha que vai haver faltas? Vai levar tempo. Nós, neste momento, temos que ir às pessoas do campo, às pessoas que nos vendem o vinho, aos produtores do vinho. Temos que ir ao homem do peixe, temos que ir aos mercados, não temos que ir às grandes identidades, mas sim aos pequenos. Temos que os ajudar a viver. Não está fácil, não vai ser fácil para ninguém vivermos daqui para a frente. Vamos ter que ajudar as pessoas que vivem perto de nós. O Algarve é conhecido, e sobretudo a zona onde está, na Ria Formosa, pelos mariscadores. Exatamente. Como é que foi esse retrato Deixou de haver. Foi proibida a venda, a apanha da ameijoa, da conquilha, de tudo. Foi proibido tudo. Eu lembro-me que quando tudo isto aconteceu, que a gamba da costa, que é uma maravilha do nosso Algarve, que era vendida a 20, 30 euros. Em Ayamonte eu cheguei a ver a 80 euros em pleno mês de agosto, aquela gamba grande. Vendida aos restaurantes. Aos restaurantes a 80 euros. De repente venderam-na a 1 euro. E o que €1. 1 euro. E o que é que acontece?
os barcos deixaram de trabalhar. Não vale a pena sairmos para o mar, ficamos aqui. Agora as coisas começaram a voltar à normalidade. No princípio, o meu fornecedor de peixe só trabalhava à sexta e ao sábado. Deixou de trabalhar porque não tinha ninguém que lhe comprasse. Os meus produtores de vinho, o meu vinho da casa, que é a Quinta Seara de Ordens, deixou de ter a quem vender. Deixou de ter a quem vender. Nós fazemos falta, nós precisamos estar ali, precisamos estar na barreira da frente. Nós somos a barreira da frente. A partir de nós é que tudo acontece. Tudo acontece, todos esses negócios desses Todos produtos esses estão negócios, para trás. o peixe, a carne, o vinho, os legumes, tudo. Os frutos, uma variedade enorme de frutos, as ervas aromáticas. Nós somos os que estamos à frente e que fazemos que depois os outros negócios andarem. Bem, já para não falar das louças, dos vidros, dos vossos cozinhas. Porque tudo parou. Eu, então, que parto imensa louça, é uma instituição de louça, tudo parou. E nós fazemos falta, nós restaurantes também, que chegámos à conclusão que nós restaurantes também fazemos falta ao mundo. Fazemos falta à vida das pessoas. Com certeza que sim. Porque as pessoas gostam, quando vão a um restaurante, as pessoas têm que se sentir amadas, têm que sentir que... A gente, quando vai a um restaurante, temos que ficar com uma ideia que estamos melhor num restaurante do que na nossa própria casa. A nossa casa é sempre a nossa casa, mas temos que ficar sempre com uma ideia boa do restaurante. Nem sempre isso acontece, porque às vezes muitas coisas falham. Mas é essa a ideia que eu tenho. Eu costumo muitas vezes dizer, eu quero ser feliz a fazer pessoas felizes, porque as pessoas têm que sair do restaurante felizes. As pessoas têm que sentir que foram bem recebidas. É isso que eu sinto. Fantástico. Eu acho que é mesmo isso, mas agora há um problema maior, que é as pessoas terem que ganhar a confiança, perder o medo para ir sentar-se novamente. Eu acho que Como é que acha que isso vai ser possível? Eu acho que neste momento que é mais... as pessoas... É mais seguro ir a um restaurante do que ir a um supermercado. Tudo é higienizado, tudo é extremamente limpo. E agora, mais que nunca, toda a gente está com medo. Há uma bateria de pessoas que só estão a tratar daquilo. Só estão a tratar limpeza, daquilo. Eu, por exemplo, vou ter uma pessoa, vamos ficar com toda a equipa para começar, eu vou ficar com uma pessoa só para limpar casas de banho, outra pessoa só para pôr mesas. Eu acho, não sei se... Eu acho que é uma parvoíce estarmos a pôr mesas na hora. Mas pronto, acho que vai dar um lodo tramado aos restaurantes. Lodo é uma terminologia dos restaurantes, é que onde é muita gente ao mesmo tempo. Eu estou a ouvir uma gargalhada e acho que é o Pedro Lemos no Porto. Já lá vamos falar consigo, Pedro. E acho que é uma asneira tremenda. Eu tenho um grande amigo em Macau, que é o senhor general, que eu vim de Macau há muito pouco tempo, estive na China há muito pouco tempo, vim dia 3 de janeiro da China e falei com o senhor general. E ele disse, isso é uma parvoíce tremenda. Em Macau é que acham uma parvoíce? Não, eu estive lá a trabalhar com ele no Clube Militar de Macau, é a segunda vez que lá vou, e há pouco tempo estivemos a falar e ele teve-me a dizer, Noélia, isso não faz sentido algum não pormos a mesa antes. Mas pronto, isso é um mise en place, não é? É. Mas isso já vamos falar aqui melhor com a secretária-geral da Aresp, porque estas medidas devem estar a ser negociadas juntamente com a DGS. Pedro Lemos, o nosso chefe, a primeira estrela Michelin, que está nos estúdios do Porto. Viva, boa noite. Boa noite, Fátima. Vai reabrir quando? Estamos a preparar tudo para o início de junho. Tomei a decisão esta semana, porque também foi esta semana que comecei a ter os indicadores positivos das medidas do Estado, os apoios, a medida de layoff e mesmo a linha de empréstimo Covid para a manutenção dos pós-trabalhos. Por isso agora posso reprogramar a abertura de uma forma muito mais tranquila. Estamos a falar do restaurante Pedro Lemos, que é assim que se chama, na Foz. É a primeira estrela Michelin no Porto e está com receio de não voltar a reganhar a confiança dos seus clientes, ou não? Os receios são muitos e, em definição, persegue-me nestes 2 meses. Mas é preciso abrir. É preciso abrir todos aqueles... É preciso pensar a mensagem de segurança, de confiança. Sabemos que nem todas as pessoas se vão sentir à vontade agora para sair à rua e para voltar a ter os hábitos de ir aos restaurantes, seja eles para comemorar momentos, para confraternizar, para socializar. Mas por isso mesmo é que se está a fazer uma abertura com algumas restrições. Agora, em todo caso, para um restaurante como o seu, também como o da Noélia,
todas estas medidas já eram implementadas, certamente. Não há aqui grandes diferenças para além da máscara. Não, no meu restaurante, eu e a minha equipa já fazíamos, pronto, devido ao tipo, nós não servimos só comida, não é? Eu costumo dizer que é uma experiência sensorial. Efetivamente, a medida extra que vamos ter, como já foi referido, é o reforço do plano de higienização, o ajudar o cliente a cumprir, porque ele sozinho é complicado, isto é contra a nossa natureza, nós nunca fomos educados a ter este tipo de comportamento nestes espaços, nem as nossas casas, nem na rua. Por isso também estamos a fazer um plano de apoio ao cliente nesse sentido, sem querer estar a dar nenhuma formação, mas é preciso que eles também colaborem muito neste momento para que todos consigamos vencer esta fase em conjunto. Agora, efetivamente, a utilização das máscaras, e é um contacto que as pessoas vão se habituar. Ao início eu já pensei que ia ser... Já tive um pensamento mais dramático acerca disto, não é? Chegar, as pessoas querem reconhecer as caras de quem serve, vão deixar de poder ver os funcionários, não é? De ver a boca, de perceber bem as mensagens, mas isso é facilmente ultrapassável. Infelizmente tenho um espaço que me permite cumprir com todas as medidas. Sei que não é fácil para alguns dos meus colegas, algum tipo de restauração. Vamos abrir para dar um sinal de força ao país, um sinal de força a todos os colegas que ainda não podem abrir, porque é disso que se trata. É preciso nós, chefes, todo o setor ligado à restauração, os produtores de vinhos, é super importante, a cadeia toda de distribuição, sermos os primeiros a visitar os espaços, a fazer as reservas, a frequentar, porque juntos, fala-se aqui, efetivamente são muitos postos de trabalho que estão em causa, mas também compete-nos a nós ser os primeiros a lutar por esses postos de trabalho e a lutar para transmitir essa confiança. Tem receio, deixa-me perguntar-lhe isto, tem receio de perder alguns dos seus fornecedores? Estávamos aqui há pouco a falar com a Noélia, ela expôs a situação de alguns desses fornecedores que deixaram pura e simplesmente de trabalhar porque não compensava. Tem receio que isso possa acontecer, que haja produtos, por exemplo, que não foram plantados, que não foram semeados e que lhe vão fazer falta no seu restaurante? Fazer falta é relativo, mas obviamente já tenho conhecimento que muitos produtos que utilizávamos não vão estar presentes no mercado, nomeadamente produtos agrícolas. O restaurante como o meu também era conhecido por podermos dar-nos ao luxo de utilizar alguma matéria-prima mais exclusiva, mais seletiva, e que as pessoas também em casa e nas superfícies comerciais que frequentam não têm acesso ou desconhecem como prepará-las. Obviamente vai haver uma fase inicial, vamos estar muito mais limitados. O peixe foi um cenário, a Noélia já referiu e bem, eu também passei por essa fase. Nós estávamos habituados a pegar num telefone e ligar e encomendar o que necessitávamos, e depois, claro, que a natureza, durante a sua disponibilidade, podia-nos facultar o produto ou não. O que acontece é a realidade diferente, porque o pescador deixou de ir ao mar, porque não tinha a quem vender o peixe, e também o peixe, eles têm os custos, para estar a vender o peixe abaixo do preço que lhe justifique, que paga o gasóleo e tudo isso. Que paga o gasóleo, paga a comida que ele põe na mesa para alimentar a família. Então a economia parou um bocado e eu tenho muito receio. Eu felizmente sempre suportei e trabalho com os mesmos fornecedores no meu restaurante há 10 anos, mas alguns deles já trazemos uma relação com 20 anos e 14 e por aí fora. Acredito que são essas as pessoas que vão ter mais capacidade de resistir. São aquelas também que vão ter mais dificuldade, foram as que foram fazendo investimentos e foram ampliando a sua operação, logo também os custos são complicados. A restauração é um negócio muito complicado, porque nós recebemos a pronto e pagamos a prazo. E quem não tiver muito cuidado na gestão, eu sei de muitos fornecedores que estão neste momento a passar dificuldades, porque obviamente como os restaurantes perderam toda a sua receita, e a prioridade foi cumprir com o Estado para poder ter acesso às linhas de financiamento, e os funcionários e os fornecedores ficaram no final da cadeia, sei de alguns casos que vão ser complicados. Mas, mais uma vez, vamos nos reinventar como portugueses como somos, como lutadores que somos, e vamos estar cá Falou para aí dar a das volta. máscaras, e eu vou outra vez aqui à secretária da Aresp. A questão das máscaras, vamos aproveitando para ir ponto por ponto, dizendo aquilo que se está a passar. As máscaras são obrigatórias no atendimento na sala.
Sim. Mas não são obrigatórias, por exemplo, na cozinha. Não. Junto dos fogões, num calor imenso, que seria pior ainda, não é? Nas zonas quentes de confecção não é preciso terem a máscara, até porque isso seria contraproducente, não é? Agora, quer o cliente, quer o colaborador que está na sala tem de ter máscara. O cliente tirará o cliente quando for comer, entra, não é? mas senta-se e tira a máscara, claro, com claro. certeza. Sempre que circular no estabelecimento, coloca a máscara. Sempre que estiver sentado à mesa, tira a máscara. Agora, há muitas dúvidas sobre estes temas e ainda hoje, por culpa da reabertura do estabelecimento, nós fomos inundados de telefonemas e eu devo dizer o seguinte: a DGS fez uma orientação. Essa orientação foi detalhada e explicada num guia prático que a Aresp fez e que também validou com a DGS e que tem, ponto por ponto, o detalhe e a explicação de cada uma das orientações. Eu tenho pedido sempre alguma calma para lerem com atenção, porque está lá tudo explicado. E como já foi dito, nós, na verdade, conhecemos bem estas regras. A questão da máscara não, evidentemente. Nem a questão da luva. Não é necessário a luva no atendimento ao público. É contraproducente o uso das luvas. Porquê? Porque dá uma falsa sensação de segurança e o colaborador depois lava menos as mãos e muda menos as luvas. Portanto, o que devemos fazer é higienizar as mãos com muita frequência e lavar as mãos com muita frequência. Quanto tempo tem que durar este guia prático? É um mês? Tem Vamos ver. Uma temporalidade? Vamos ver. Tudo depende, mais uma vez, de nós, empresários, da maneira como vai correr. Clientes, da maneira como vai Mas correr. não é uma coisa que se diga que é o verão todo. Esperemos bem que não. Pronto. É para o primeiro mês que está em prática, que está neste momento no terreno este guia. Este guia obriga mais quê? Para além das máscaras e das luvas? Basicamente, começando pelo início, o guia o que trata é a recepção e o acolhimento do cliente, não é? Nós devemos informar o cliente. A Aresp produziu vários dísticos informativos para que o cliente também perceba, para não gerarmos ali nenhum conflito e apelarmos ao bom senso de todos. Há um dístico que explica quais são as regras que o cliente deve fazer. Portanto, quando entra, deve higienizar as mãos, deve entrar com a máscara, deve se dirigir ao local que é indicado, deve haver sempre pré-reserva, se for possível, não é obrigatório. Se o cliente chegar e não há lugar no restaurante, sempre que possível, pode sentar. Claro que sim, mas sempre que possível fazê-lo, que é para também o empresário ir organizando melhor as mesas. Se é o mês de agosto aqui no restaurante Anuélia, não é? Não, isso liga-se para a Anuélia, ela trata. Bom, portanto, há este capítulo da recepção do cliente e das regras do cliente. É preciso tirar a temperatura? Não, de todo. Mas sabe que estão a fazer isso em alguns sítios, por exemplo, cabeleireiros, e isso estão a medir a temperatura. Eu hoje fui medida 3 vezes. Se o empresário quiser, fará, não pode resistar os valores da temperatura. Isso é que é proibido, mas pode fazê-lo, não é obrigatório. Portanto, não temos que o fazer, não vamos complicar. Portanto, não se mede a temperatura, não se utilizam luvas. Não se utilizam máscaras nas zonas quentes. Outra questão muito importante que gera sempre muitas dúvidas. Nós temos que reduzir a capacidade do nosso estabelecimento no interior a 50%. E depois ainda temos uma segunda regra muito complicada, que é temos que fazer o distanciamento, não é entre mesas, é entre pessoas, 2 metros. Mas se possível. Que sejam amigos. Se forem coabitantes. Se for um grupo que vá almoçar junto, esse grupo não precisa de se distanciar. Precisa. A única exceção... Um grupo familiar, não. Um grupo familiar, desde que coabite, é essa a expressão da Direção-Geral de Saúde. Sim, mas como dizia ali o... Não vamos nós controlar se coabita ou se não coabita. É a responsabilidade de cada um que tem que ter, mais uma vez, o bom senso, não é? Mas estes 2 metros é bom que se diga que é sempre que possível. Portanto, o empresário deve ir ajustando as mesas face ao espaço que tem. Não vai andar com a fita métrica a ver se consegue lá pôr 2 mesas porque tem que estar a 2 metros. O que precisa de fazer é, tem 50 lugares, reduz para 25. E dentro destes 25, tenta ajustar as mesas de modo a criar algum distanciamento, mas não vamos ser rígidos, porque isso pode, entretanto, inviabilizar inclusivamente a abertura de um estabelecimento. E a marcação, como disse muito bem, não é absolutamente necessária. As pessoas podem entrar no estabelecimento sem marcação, desde que o restaurante não esteja a mais de 50%. Eu tenho também aqui o Paulo Amado, mas eu antes vou ao encontro de uma outra senhora, uma enorme chefe, mas da pastelaria, que é a Olga Cavaleiro, Presidente da Federação Portuguesa de Confrarias Gastronómicas e que é também dona de espaços comerciais, as pastelarias de Dom Afonso, os chamados pastéis de Tentugal. Olga, como é que está a abrir? Já abriu? Já. Olá, Fátima, boa noite. Antes de mais, também obrigado pelo convite para estar hoje aqui em direto. E queria dizer que nós, na verdade, já estamos abertos desde o dia 30 de março.
resolvemos e decidimos reabrir nessa data porque percebemos que era necessário também dar conforto ao cliente e era sobretudo necessário procurar a solução mais indicada para cada negócio. E achámos que uma maneira também de procurarmos essa solução era reabrirmos tendo em conta todas as condições que na altura eram exigidas e hoje reabrimos com presença em sala, tendo em conta o manual da DGS e que a Aresp também disponibilizou e procurando cumprir dentro daquilo que é possível tudo aquilo que é suposto ser exigido para que as coisas possam correr bem. Acho que aqui a principal preocupação é ter um discurso muito positivo perante os clientes, é poder também ter um discurso responsável e exigir responsabilidade por parte dos clientes, e aquilo que nós temos vindo a sentir desde esse dia 30 de março em que reabrimos com muitas dúvidas, e reabrimos no takeaway, precisamente como era permitido pela lei na altura, mas com muitas dúvidas porque todos nós também temos famílias e todos nós sentíamos aquele medo que estava no ar e que estava sempre patente nas estatísticas e nas previsões. Portanto, hoje a reabertura foi feita com esta consciência de um espírito positivo e, sobretudo, de uma questão fundamental. Os pés bem assentos na terra, portanto, procuramos sempre cumprir as nossas responsabilidades, quer com os trabalhadores, fornecedores e também com o Estado, porque acho que é importante ter um discurso de responsabilidade para que não estejamos a criar soluções que não existem, mas, por outro lado, também muito conscientes daquilo que é a importância que nós temos junto dos clientes. Eu acho que já alguém referiu, penso que foi a Noélia que referiu isso, nós somos importantes não só para a economia, porque através do nosso esforço convém não esquecer que muitas dificuldades já foram ultrapassadas, o déficit foi reduzido também com o trabalho dos restaurantes, com o esforço junto do turismo, mas também temos que ter consciência de que temos um papel muito importante junto das pessoas. A relação cliente e colaborador ou empresa-cliente não é apenas uma relação comercial, mas é uma relação de afetividade. E nesse aspecto nós também beneficiamos do facto de a nossa empresa já ter 60 anos, portanto ter passado já por altos e baixos, mudanças exigidas e mudanças que nós quisemos fazer, e de sentirmos também que os nossos próprios clientes precisavam de nós e nós precisávamos muito deles, e digo isto até com alguma emoção, porque numa altura que foi muito crítica, de muita incerteza, sem saber o que é que era o futuro, quando na altura não percebíamos sequer que o futuro estávamos a construí-lo naquele momento, porque estávamos a procurar uma solução, mas digo que foi muito, muito até emocionante perceber a forma positiva como as pessoas reagiam ao nosso apelo. Não só amigos, clientes, todos queriam ir à saudade do pastel Tentugal, da queijada, do folar, e foi um momento que me marcou muito enquanto empresária, porque senti que, de facto, a nossa presença no mercado não é só uma relação comercial. E eu acho que isso também nos ajuda a ver quais são os nossos pontos positivos para o futuro e a podermos também redimensionar a nossa aposta no turismo, que queremos que seja um turismo de proximidade, e percebermos que se calhar o interior e as franjas que estão para além de Lisboa e do Porto têm todas as condições para receber esse turismo. Até porque se calhar também nos vai ajudar a perceber o alívio que as cidades e as grandes cidades podem ter com esse libertar do turismo para outros locais. Portanto, a perspectiva é de pés bem assentos no chão, perceber dia a dia qual é a solução melhor para o momento e ter um discurso sempre positivo e de responsabilidade para com os clientes, para com os colaboradores, que são uma parte muito importante, e aqui também acho que é justo fazermos esta justa homenagem a todos aqueles que também seguraram aos clientes. Olga,
Eu peço que se mantenha connosco esta noite e ainda vou voltar a falar consigo. Olga Cavaleiro, que também é socióloga, que é professora de gastronomia, da história da gastronomia, e é uma enorme empresária e, como ela disse, também é presidente da Federação Portuguesa de Confrarias Gastronómicas. Dr. Paulo Amado, há pouco estivemos com o Pedro Lemos, que está nos estúdios do Porto, e estamos a falar, e temos aqui mais 2 estrelas Michelin, da alta gastronomia. A alta gastronomia marcou o país e marcou o arranque verdadeiramente do turismo no país. Está em risco? Não me parece que esteja em risco. Está em risco é uma certa visão que existe sobre um papel que eu acho que foi fundamental da alta gastronomia para o estado atual do turismo e do país. Há um circuito mundial que tem que ver com chefes de cozinha, que tem que ver com meios de comunicação social, restaurantes, com um sistema de reconhecimento. As estrelas Michelin, o Old 50 Best, e há um cliente que atende a esse tipo de acontecimento e que, numa palavra, seria mais ou menos isto. Nós todos reconhecemos, por exemplo, a Fórmula 1, ou um grande evento, mediatiza o local onde esse acontecimento tem lugar, há notícias acerca disso, é um acontecimento à escala da região, dos países e do mundo. Portugal teve muitos momentos desses, graças aos chefes de cozinha e à alta cozinha. Portanto, seria relevante que não tínhamos, valorizar... culturalmente, não tínhamos no passado. Isto é uma realidade que tínhamos começou... num outro formato, valorizando mas uma lógica pouco, estrangeira. É recente esta ideia e esta concretização. A ascensão às academias internacionais é recente. Sim. Este é um património cultural imenso, importante, que foi motor também do turismo e que pode agora estar em risco, ou não? Não, a mim parece-me que faz parte de uma caracterização de um país que é Portugal. Portugal é reconhecido pelo seu papel desde os restaurantes, que são autênticos museus na medida em que preservam a nossa cultura, são expressões de um território, são expressões da antropologia, da sociologia, das vivências e dos comeres daquela região. E então, eu tenho aqui um nível de comparação que é esta. Um excelente prato elogio à gastronomia tradicional está ao mesmo nível de reconhecimento que um prato de alta cozinha. É verdade que há muitos mundos por trás de tudo, há uma certa continuidade no que é esse prato museu, mas há o respeito por um tema que é a identidade. Neste prato de alta gastronomia há a liberdade, mas há também identidade. Há a expressão de pessoas como o Pedro, a geração mais bem formada da gastronomia destes últimos anos, pessoas que vieram de outras áreas e que se assentaram Temos hoje um na belo cozinha. naipe de chefes de estrelas Temos, sem Michelin, dúvida. não é? Temos sem A dúvida, começar e estou curioso pelo José para Avilés, ver. que foi o primeiro, e depois uma data deles, alguns vão entrar esta noite ainda, o Diogo Rocha, o António Gonçalves, vamos ter aqui ainda alguns. Sim, sem dúvida. Esses nomes e outros, eles são nomes que marcaram esta geração e gostava de frisar. O trabalho deles foi sinalizado por meios de comunicação social internacional. Portugal foi valorizado por isso e tivemos um conjunto de pessoas que vieram cá e que tomaram contacto com esse esplendor da gastronomia. E há um também turismo tomaram... Justamente. O turismo gastronómico não é? tem um grande valor. Para saborear esses Mas sabe sabores. que tenho aqui mesmo enquanto ex-jornalista, tenho aqui uma certa ansiedade em relação a um tema. Ouço a nossa secretária-geral da Aresp comentar os temas da restauração, mas de certeza que ela partilha comigo isto. É que está por determinar com exatidão, com ciência, o peso da restauração junto do turismo. O turismo sabe-se que, no seu conjunto, o que representa para o PIB do país, mas sabe que ninguém lhe conseguirá dizer ao certo quantos restaurantes existem. Então, como é que se consegue dizer o peso na economia, o peso no emprego, o peso na geração de receita? Bom, temos aqui um bom desafio. Vamos ao encontro, porque, de facto, o mundo da restauração, nem todos são, muito poucos são estrelas Michelin, muitos são de proximidade, de grande proximidade, muito conhecidos, quer no Porto, quer em Lisboa, quer em todo o país, e há alguns
outros que se estavam a lançar na restauração como uma nova atividade, uma nova experiência. É o caso da Filipa Martins e da Carla Martins, num restaurante que tinha começado justamente no início do ano, em Mafra, um restaurante que se chama Beija-me. Boa noite às duas. Olá, boa noite, Fátima. Eu penso que vocês saltam para esta experiência depois de uma carreira bancária, às duas. Não é verdade. E logo numa altura complicada. Quando é que abriu o restaurante? O Beija-me. 31 de dezembro, na noite da passagem de ano. Em Mafra. É um restaurante com quantos metros quadrados? É grande? 226 metros quadrados, entre os 2 andares. Prepararam-no, estavam cheias de esperança, com certeza. Alguma das duas é a chefe ou tinham... Nenhuma das duas é a chefe. Pronto, era apenas um negócio, não é? Apesar de gostar muito de cozinhar, Fátima não tem possibilidade de ser a chefe. Não neste restaurante, Claro. ponto. Talvez um dia mais tarde. Janeiro, fevereiro e em março acontece a epidemia. Qual é a vossa situação neste momento? Qual é, neste momento, o vosso principal problema? A liquidez. Claramente, Fátima, não é? Nós abrimos o restaurante, fizemos um investimento com dinheiro nosso, fundos nossos, tudo tínhamos. Posso dizer que era o dinheiro que vocês tinham guardado, certamente, exatamente, nosso. De indemnizações que tinham recebido, das vossas carreiras, que amealharam, certamente. Exatamente. Portanto, foi todo investido. A Carla chegou a vender a própria casa. Vendeu a casa, vendeu a garagem. Alugámos outra casa. Alugámos uma casa juntas, ficámos juntas para podermos fazer este negócio. O que é certo é que ficámos sem qualquer tipo de capital, investimos todo o dinheiro, ainda temos, claro, coisas para pagar, ainda falta muita coisa a pagar, temos cozinha ainda, equipamentos de cozinha que ainda faltam pagar, mas ficámos sem nada. E neste momento vamos começar como se começássemos do zero, mas sem dinheiro. Fizeram algum pedido de empréstimo à banca? Fizemos. Nós à linha. Nós tomámos algumas medidas, Fátima, assim que esta situação foi disputada e que encerramos a porta. Uma delas foi, naturalmente, que pedir o reembolso do IVA que tínhamos. A empresa já existia, não no âmbito da restauração, mas tínhamos de facto algum montante acumulado de IVA e essa foi a primeira coisa que fizemos, solicitar o reembolso do IVA ainda em março, até hoje. Portanto, essa era a parte supostamente mais simples e ainda não temos o dinheiro. E iniciámos o processo juntamente com o Gabinete de Contabilidade que nos acompanha, iniciámos o processo para concorrer à linha de crédito e também ao layoff. Claro. E, portanto, em relação à linha de crédito, recebemos já relativamente 2 semanas a resposta do banco, que tinha sido recusada, e do layoff recebemos na sexta-feira um e-mail a dizer que existiam irregularidades no formulário, que nós vamos tentar saber quais são, naturalmente. Portanto, digamos que neste momento, para reabrir, vão ter que fazer um investimento de compra de produtos, certamente pagar dívidas que estão para trás. Como é que vão fazer? Vamos ter que fazer compras, naturalmente. Já falámos aqui com alguns fornecedores. Essa tem sido talvez a única situação positiva. Com 2 meses de restaurante, temos tido a compreensão dos fornecedores e por parte da senhoria em relação à renda. Vocês têm uma equipa, certamente tinham formado uma equipa para trabalhar, não é? Têm também compromissos com a Segurança Social. Estão a cumprir? Não, neste momento não. Aliás, permita-me, antes de mais, e tenho quase a certeza que o layoff não foi aceito, derivado a uma situação que nós pedimos. Porquê? Nós estamos no início, como sabem, toda a gente sabe, na restauração, o mês de janeiro e fevereiro é sempre os meses mais complicados do ano.
pelo menos principalmente para quem inicia, não é? Não tem clientes, estávamos a criar-nos, não é? O que acontece? Nós em fevereiro efetivamente não conseguimos pagar a Segurança Social, pedimos para ser prestacional, ou seja, para fazermos em prestações. Prestacional. E o que é que acontece? Até hoje está lá o pedido que eu próprio inseri online e não tivemos nem resposta nem negativa nem positiva. E o que é que eles fizeram? Colocaram-nos essa dívida como dívida. Portanto, impossibilita-nos a nós de concorrer ao que quer que seja, porque essa dívida está lá. Vocês são no espectro dos restaurantes que vos rodeiam aí em Mafra, são uma minoria ou há muitos outros restaurantes na vossa situação? É assim, que nós tínhamos conhecimento, todos os restaurantes, a maior parte tem mais de 20 anos. Exato. Essa é a grande vantagem que eles terão também sobre nós. Portanto, deduz que tenham fundo de maneio, é assim, nós não falámos propriamente com outros restaurantes, até porque nós somos muito recentes ali. É um núcleo também mais fechado, é Mafra, não é? É uma vila, é mais pequena, e nós ainda não conseguimos conversar ao ver a situação das outras pessoas, nem sei se elas estão dispostas a partilhar isso connosco, não é? Mas não me parece que tenham tido, porque eles abriram e não ouvi qualquer constrangimento nesse sentido. Não quer dizer que não tenham tido, atenção. Claro, com certeza. Têm empregados, têm contas para pagar, têm fornecedores também e tiveram fechados. Claro. Qual era o apoio principal que vocês precisavam neste momento? Era a liquidez do empréstimo bancário? Não, porque nós não temos nós não temos empréstimo bancário. Nós precisamos é de pagar as contas que não ficaram pagas e pagar aos nossos colaboradores. Porque nós não despedimos ninguém, porque a regra seria não podemos despedir, porque senão não nos podemos candidatar a nada. E nós também não queríamos despedir ninguém. Porquê? Porque assim, são pessoas que nós gostamos muito, queríamos-lhes pagar, porque também são pessoas que necessitam desse dinheiro para pagar as contas deles, ficaram sem nada durante 2 meses e nós não tivemos como pagar. Portanto, vamos ver como é que a Aresp também vos pode ajudar a sair deste problema. Assim, nós tivemos uma situação, e permita-me só dizer, porque isto é bom que fique claro, quem nos deu a mão, e foram os únicos, foi o Turismo de Portugal. Com aquela linha, efetivamente, conseguimos uma verba pelos funcionários que tínhamos na altura em fevereiro. E, efetivamente, nós conseguimos essa verba. E é com essa verba que nós pagámos agora aos funcionários, os ordenados em atraso, e, sim, porque em março nós não conseguimos pagar. Porque nós, ao dia 8, foram os últimos clientes que nós tivemos naquela casa. Ana Jacinto, muito obrigada às duas. Desejo-vos a maior sorte. Sei que puseram tudo nisto, quiseram mudar de profissão, porque são as duas muito novas, vejo agora, e saíram de uma instituição bancária, tinham experiência, penso que uma delas pelo menos trabalhava na direção de marketing, quiseram mudar de profissão, investiram tudo o que tinham e agora têm este problema logo à boca do investimento. Ana, é possível ajudar este tipo de restaurante? Este caso é um caso, a Fátima perguntou bem se havia mais casos em Mafra. Há muitos casos destes espalhados pelo país todo. E a Aresp tem dito variedíssimas vezes, este é que é o problema. Nós não temos dúvidas nenhumas que vamos ter turistas quando a pandemia acabar e vão procurar muito o nosso país e vão procurar muito os restaurantes de Mafra, não temos dúvidas absolutamente nenhumas. Nós não nos podemos esquecer dos prémios todos que recebemos antes da pandemia e as pessoas não podem ter memória curta. Somos um país com um serviço excelente, com ótimos empresários e colaboradores e muito hospitaleiros e isso vai acontecer. O problema todo é atravessar o deserto. É atravessar este deserto e isto que foi agora relatado. São casos variadíssimos que todos os dias nos chegam. Claro que a Noélia ou os restaurantes na Costa Vicentina ou no Alentejo não vão ter deserto, não é? Sim. Porque as pessoas têm a tendência de se movimentarem para sul. Mas este é o caso paradigmático. Para o interior e para as zonas de férias. Nós sabemos que o nosso tecido empresarial é composto por microempresas. Também sabemos que damos emprego, só a restauração, a 320 mil
pessoas, isso sabemos. Nós o que não temos é um cadastro de restauração, que era aquilo que o Paulo estava a falar, mas temos estes dados e isto revela o tecido empresarial que nós temos. E quando estas duas empresárias referem que não conseguiram crédito bancário, foi o que aconteceu a muitas empresas. Nós fizemos uma plataforma para monitorizar o que se passava com os nossos empresários junto da banca e o que se passava eram negas constantes, ou seja, bancos a pedir spreads mais elevados do que estão regulamentados, bancos a exigir garantias bancárias quando sabemos que não podem exigir, bancos que não dão respostas aos empresários e que eles não podem esperar. Portanto, abrir um estabelecimento de restauração não é propriamente abrir uma loja, uma sapataria que não vendeu os sapatos e tem lá os sapatos e, portanto, vai vender os sapatos de imediato. Nós agora temos que fazer um investimento inicial, não é? Não temos nada no estabelecimento e, portanto, tudo isto se complica e durante estes 2 meses em que os estabelecimentos estiveram encerrados por decreto, porque não foi com o takeaway e com o delivering que estes empresários conseguiram. É apenas para segurar uma marca, exatamente, para manter a marca. E para escoar produtos numa primeira fase, e, portanto, não foi por aí. Alguns até perderam dinheiro. Alguns, exatamente. Portanto, encerrados durante 2 meses, quase sem apoios nenhuns. O único apoio foi este apoio que estas empresárias disseram do Turismo Portugal, microcrédito. Estamos a falar de um apoio que foi só concedido às microempresas, mais nada. Apesar das várias insistências da Aresp no sentido de estender esta medida também, pelo menos, às pequenas empresas, o que nunca aconteceu. Ou seja, quando vierem os apoios, pode ser que venham da Europa e não só, já Inês é morta, ou seja, estas empresas podem não conseguir sobreviver até lá. Esse o problema. Vamos para um curto intervalo, voltamos já porque temos vários chefes de restaurantes à nossa espera. Até já.